Fala galera, meu nome é Luan e hoje eu vim trazer um pouco sobre o plano cartesiano e um pouco de geometria analítica. Primeiro, te reapresentar o plano cartesiano que você já deve conhecer bem. O eixo X, o eixo das abscissas e o eixo Y, o eixo das ordenadas, é bom lembrar disso. Nós nele podemos marcar os pares ordenados, onde cada ponto, cada par ordenado possui as suas coordenadas no X e no Y, que nós chamamos de abscissa de A ou ordenada de A, no caso do ponto A. Enfim, dada essa breve apresentação, eu vim te trazer a geometria analítica de verdade, o comecinho dela, que a gente estuda a geometria sem ter que tratar de figuras e de plano cartesiano apenas teoricamente, digamos assim, sem ter que tratar com figuras. Para, por exemplo, tratar a distância entre dois pontos no plano cartesiano, nós temos a fórmula raiz de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos 1y ao quadrado. Mas essa fórmula não sai de qualquer lugar. Ela sai de um teorema de Pitágoras, do triângulo retângulo. Como assim? Por exemplo, observe aí que eu desenhei um triângulo pitagórico. Não necessariamente pitagórico, um triângulo retângulo, perdão. Onde um cateto vai valer x2 menos x1 e outro cateto vai valer y2 menos y1. Assim, aplicando a Bhaskara, nós chegaremos na fórmula que a distância entre A e B é a raiz de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y ao quadrado. Outro ponto muito importante é o ponto médio de uma reta no plano cartesiano. Também é uma demonstração que é um pouco mais complicada por as próximas teorias que vêm aí, então eu não vou trazer. Mas é importante que você se lembre que a coordenada y do ponto médio de um segmento entre A e B é a coordenada YA mais YB sobre 2. E a coordenada x, a mesma coisa, XA mais XB sobre 2. Incrementei a figura dois triângulos que são iguais e deles que sai a fórmula do ponto médio. Novamente, a coordenada y do ponto médio é a coordenada y de A mais a coordenada y de B sobre 2, e o mesmo se aplica à coordenada x. A coordenada x de y do ponto médio é a coordenada x de A mais a coordenada x de B sobre 2. No caso do baricentro de um triângulo, o baricentro nada mais é do que o ponto de encontro das três medianas traçadas em um triângulo. Como assim? Observe. Caso tracemos três medianas em cada lado, o ponto de encontro é o baricentro. E as coordenadas, nesse caso, vai ser difícil de provar, é mais complicado de provar a fórmula. Acredite em mim, a coordenada x do baricentro, que chamaremos de g, é a coordenada x de A mais a coordenada x de B mais a coordenada x de C sobre 3, e o mesmo vale para a coordenada y do baricentro, que é a coordenada y de A mais a coordenada y de B mais a coordenada y de C sobre 3. Outro problema muito comum na geometria analítica é saber se três pontos vão formar uma reta ou um triângulo, se eles são possíveis de alinhar, ou seja, se eu consigo traçar uma reta que cubra os três, ou se eu não consigo, o que significaria logo que ele é um triângulo. Para fazer isso, é mais complicado. Você precisa saber lembrar de determinantes de matrizes. No caso, você terá que fazer a determinante da matriz, que tem na sua última coluna apenas uns, e na sua primeira coluna ela tem todos os x's e na sua segunda coluna todos os y's. Ou, se você preferir, na primeira linha você tem um par ordenado, na segunda linha você tem outro par ordenado e na terceira linha você tem outro par ordenado. Se isso for igual a zero, significa que eles estão em linha reta. Caso contrário, significa que eles serão um triângulo. Começaremos agora com os exercícios, que é a coisa mais importante para se entender uma matéria de exatas. Aqui temos um ponto P com a coordenada x, A e y, 2. Ele diz que é equidistante, ou seja, tem a mesma distância em relação ao ponto A, que tem x valendo 3 e o y valendo 1, e ao ponto B, que tem x valendo 2 e o y valendo 4. E ele quer saber a abscissa do ponto P. Lembrando que
A abscissa nada mais é do que coordenada x. Ou seja, ele quer saber o A. Já que nós sabemos que o ponto P é equidistante do ponto A e do ponto B, tudo que temos que dizer é que a distância do ponto P ao ponto A é igual à distância do ponto P ao ponto B. E então, aplicaremos a fórmula da distância entre dois pontos. Obteremos então a seguinte equação. Ela foi obtida, claro, aplicando a fórmula da distância. No caso, a distância de P até A seria o x de A, 3, menos A ao quadrado, mais o y de A, 1, menos o y de P, que é 2, ao quadrado. Resolvendo essa equação, a primeira coisa que nós podemos observar é que podemos tirar a raiz dos dois lados. Segundo, nós temos que fazer os quadrados, que trata-se de um polinômio. Então, resolvendo isso, chegaremos a... Resolvendo isso, e elevando ao quadrado os polinômios 3 menos A e 2 menos A, nós achamos que 9 menos 6A mais A ao quadrado mais 1 é igual a 4 menos 4A mais A ao quadrado mais 4. Primeira coisa que podemos observar é que podemos tirar o A ao quadrado dos dois lados, pois se passássemos ele para o outro lado diminuindo, iríamos cancelar. Logo ficamos com 9 menos 6A mais 1 é igual a 4 menos 4A mais 4. Resolvendo isso, obtemos que, passando o 6A para o outro lado, ficamos com 2A, e o 4 mais 4 para o outro lado, 2. 2A é igual a 2, logo A é igual a 1. Letra B. Sabe-se, exercício 2, que as coordenadas do ponto médio entre os pontos A e B são M, menos 1 e 2. Se as coordenadas do ponto A são A, menos 3 e 0, encontre as coordenadas de B. Aqui teremos que aplicar a fórmula das coordenadas do ponto médio, onde o x do coordenada do ponto médio é x de A mais o x de B sobre 2, e o y do ponto médio é o y de A mais o y de B sobre 2. Assim, para descobrir as coordenadas do ponto médio, do ponto B, basta que nós substituímos o que temos. Assim, substituindo o x do ponto médio por menos 1 e o x do ponto A por menos 3, e, na outra equação, o y do ponto médio por 2 e o y do ponto A por 0, nós obtemos as seguintes equações. Menos 1 igual a menos 3 mais xb sobre 2, e 2 é igual a 0 mais yb sobre 2. Resolvendo isso, acharemos que o xb é igual a 1 e o yb é igual a 4. No exercício 3, temos que verifique se o triângulo com vértice em A, menos 1 menos 3, B, 6 e 1, e C, 2 menos 5, é retângulo. Bem, nós sabemos que a propriedade de um triângulo retângulo é que a soma de seus catetos ao quadrado é igual a sua hipotenusa ao quadrado. Então, teremos que achar o valor dos catetos e o valor da hipotenusa, e, na verdade, teremos que achar o valor dos três catetos e ver se eles formam o formato catetos e hipotenusa. Para isso, acharemos a distância de A até B, que seria um lado do triângulo, de B até C, que seria outro, e de A até C, que seria o terceiro lado. Resolvendo a distância de cada lado do triângulo, nós achamos, através da aplicação da fórmula, raiz de 3 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado, que vai resultar em raiz de 13. A distância de B para C vai ser raiz de 52 e a distância de A para B vai ser raiz de 65. Então, tudo que temos que verificar agora é se tem dois catetos que A ao quadrado seria igual a uma hipotenusa ao quadrado. Nesse caso, por sorte, nós verificamos que raiz de 13 ao quadrado é 13, raiz de 52 ao quadrado é 52 e raiz de 65 ao quadrado é 65. E se você observar, 13 mais 52 é 65, o que significa que sim, trata-se de um triângulo retângulo. Exercício 4. Os pontos A, 2,5, B, 3,7 e C, 5,11 são colineares ou vértices de um triângulo. Novamente, para descobrir se são colineares ou vértices de um triângulo, nós temos que fazer uma matriz com os pares ordenados, seguida de uma coluna de 1. A determinante dessa matriz, que eu já montei, tem que ser igual a 0, para que ele seja colinear. Caso contrário, será vértice de um triângulo.
Resolvendo a determinante, encontramos. Resolvendo a determinante, nós encontramos que 14 mais 25 mais 33, menos 35 menos 22 menos 15 tem que ser igual a 0. E, resolvendo isso, nós achamos que 0 é igual a 0, logo, são colineares. Novamente, para a condição de alinhamento, sabendo que os pontos A menos 4, B, menos 1 e menos 2, e C, 2 e 1, estão alinhados, A vale. Isso é a mesma coisa que dizer que eles fazem parte de uma reta, logo, a matriz formada tem que ser, ou melhor, é igual a 0. Resolvendo sua determinante, a matriz não é igual a 0, a determinante da sua matriz é igual a 0. E resolvendo esse determinante, nós encontramos. Resolvendo essa equação, nós encontramos menos 2a, menos 8 menos 1, mais 4 menos a menos 4 é igual a 0. E resolvendo isso, nós achamos que a é igual a menos 3, letra E. Agora um desafio. Sejam A 0,0, B 0,6 e C 4,3 vértices de um triângulo, a distância do baricentro desse triângulo ao vértice A em unidades de distância é igual a... Primeiro, temos que descobrir as coordenadas do baricentro para então fazer a distância do baricentro ao vértice A. Para descobrir as coordenadas do baricentro, não é tão difícil, basta lembrar da fórmula, que a coordenada x do baricentro é igual à coordenada x dos 3 pontos, dividido por 3, e a coordenada y do baricentro é igual à coordenada y dos 3 pontos, dividido por 3. Resolvendo isso, nós achamos que as coordenadas do baricentro são 4/3 e 3. Agora, fazemos a distância do baricentro ao vértice A. Resolvendo a distância do baricentro a A, nós achamos a raiz de 4/3 menos 0, que é 4/3 ao quadrado, mais 3 menos 0, que é 3 ao quadrado. E isso vai resultar numa raiz incompleta, 97, sobre 3, o nosso resultado. Por hoje é só. Bons estudos, revejam os exercícios, vão atrás de exercícios na internet. O importante na matemática é praticar os conceitos, não é muito aprender, você tem que, infelizmente, decorar as fórmulas e saber, não apenas a fórmula, mas saber aplicá-la. É isso, bons estudos.